Clara sempre foi o retrato da mulher bem-sucedida. Aos 35 anos, tinha uma carreira sólida como arquiteta e era casada com Marcos, um empresário respeitado e influente. Eles formavam um casal perfeito aos olhos da sociedade, bonitos, ricos e sempre presentes nos eventos de gala da cidade. Além disso, Clara era mãe de uma menina adorável de 5 anos, Ana, que completava o cenário ideal de uma família que parecia tirada das revistas. Mas, como muitas vezes acontece, o que se vê por fora nem sempre reflete o que acontece nos bastidores. Naquela noite em especial, Clara se preparava para o evento de lançamento de um novo projeto de Marcos. Era um jantar de gala, com todos os holofotes voltados para o sucesso da empresa que ele havia construído ao longo dos anos. Clara, como sempre, estava impecável, um vestido preto elegante, joias discretas, mas que demonstravam sofisticação. Seu sorriso no espelho era o de alguém que tinha tudo sob controle, mas o que ela não sabia era que sua vida estava prestes a desmoronar. Ao chegar ao evento, Clara imediatamente notou uma certa tensão no ar. Havia algo diferente naquela noite. Marcos estava distante, distraído, e evitava olhá-la nos olhos. Ela tentou não dar importância, acreditando que poderia ser o nervosismo do evento, afinal, grandes empresários sempre têm muito com o que se preocupar. Clara sorriu para os convidados, cumprimentou amigos e conhecidos, mantendo a imagem de perfeição que tanto se esforçava para sustentar. Enquanto conversava com uma amiga, Clara notou que uma mulher desconhecida, vestida de forma provocante, não parava de encarar Marcos. Ela tentou ignorar o desconforto, mas não pôde deixar de reparar nos olhares furtivos e nos sorrisos trocados entre eles. Sentiu um nó se formar no estômago, mas afastou rapidamente os pensamentos negativos, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Marcos jamais a trairia, pensou, ele sabia o quanto ela se dedicava à família e ao trabalho. Eles eram um time, uma parceria que sempre funcionou bem, pelo menos era o que ela acreditava. No entanto, à medida que a noite avançava, Clara começou a perceber que algo estava errado. As conversas ao seu redor pareciam abafadas, como se todos soubessem de algo que ela não sabia. Pequenos sussurros entre os convidados, olhares de pena direcionados a ela. Tudo começou a se encaixar em uma verdade que Clara ainda relutava em aceitar. Até que, finalmente, a bomba explodiu. No meio do evento, quando Marcos subiu ao palco para agradecer a todos pelo apoio ao novo empreendimento, a mulher misteriosa se aproximou de Clara. Com um ar de superioridade, ela sussurrou no ouvido de Clara, "Você realmente não sabe, não é? Eu sou a mulher dele há meses. Achei que ele já tinha te contado." O mundo de Clara parou naquele momento. Seu coração acelerou, e suas mãos começaram a tremer. O chão parecia desabar sob seus pés. Era como se uma onda gigantesca de humilhação e dor a tivesse atingido. Clara olhou para a mulher, incapaz de formular uma resposta, e, em um estado de choque, caminhou em direção ao palco, onde Marcos ainda estava fazendo seu discurso. Quando Marcos percebeu que Clara estava vindo em sua direção, o pânico tomou conta de seu rosto. Ele sabia que a verdade havia sido revelada. E, naquele momento, a força e dignidade que Clara tanto se orgulhava em exibir se desmancharam. Ela o confrontou ali, diante de todos. "Você me traiu?" perguntou com a voz trêmula, mas ainda controlada. O salão ficou em silêncio, todos os olhos agora estavam fixos no casal. Marcos, sem ter como escapar, tentou minimizar a situação. "Clara, podemos conversar sobre isso depois", respondeu ele, tentando parecer calmo, mas a culpa era evidente em seu rosto. Clara, porém, não estava disposta a esperar. "Depois? Você destruiu nossa família", gritou ela, a dor transbordando. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, e ela sentiu uma mistura de raiva, humilhação e uma tristeza esmagadora. Ela não queria fazer aquela cena em público, mas tudo aconteceu tão rápido que não conseguiu se conter. A perfeição da sua vida havia sido arrancada de suas mãos em questão de segundos. Sem dizer mais uma palavra, Clara saiu correndo do evento, ignorando os olhares de pena e os cochichos que ecoavam por todo o salão. De volta ao carro, Clara respirava com dificuldade, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer.
Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era certa, ela não podia mais viver aquela mentira. O caminho de volta para casa foi um dos mais longos e dolorosos da sua vida. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança da vida que estava deixando para trás. A mansão que dividia com Marcos agora parecia fria e vazia, como se já não fosse mais um lar. Ao chegar, Clara foi diretamente para o quarto de Ana, sua filha, que dormia tranquila, alheia ao caos que se desenrolava ao redor. Ela se sentou na beira da cama, observando a inocência da menina, e se perguntou como poderia proteger sua filha de uma realidade tão cruel. Clara sabia que não podia mais permanecer naquela casa, naquela vida. Ela havia se sacrificado por anos pelo casamento e pela família, mas agora tudo isso parecia uma mentira. Ela precisava sair, precisava recomeçar, mas a ideia de deixar tudo para trás era assustadora. Ainda em estado de choque, Clara começou a arrumar algumas malas. Ela sabia que não poderia enfrentar Marcos naquele momento. Ele voltaria para casa em breve, e ela não estava pronta para ouvir suas desculpas ou promessas vazias. Clara precisava de tempo para pensar, para entender o que faria a seguir. E, acima de tudo, precisava proteger Ana de toda aquela confusão. Quando Marcos finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Ele entrou pela porta da frente com a expressão de um homem que sabia que havia perdido tudo. Encontrou Clara na sala, as malas prontas ao seu lado, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Estou indo embora." Eu e Ana. Não posso mais viver essa mentira. Marcos tentou argumentar, implorar, mas Clara estava decidida. Ela olhou nos olhos dele uma última vez e disse: "Você destruiu nossa família. E agora, vou reconstruir minha vida, sem você." Com essas palavras, Clara saiu da casa, levando consigo sua filha e uma força que nem sabia que possuía. Clara dirigiu pela noite escura, os faróis do carro iluminando o caminho incerto à sua frente. Ana dormia no banco de trás, com o rosto calmo e sereno, alheia à tempestade que havia se abatido sobre a vida delas. Para Clara, cada quilômetro a afastava da vida que ela conhecia e, ao mesmo tempo, aproximava de uma realidade nova e assustadora. Seus pensamentos giravam em torno da traição de Marcos, da destruição do casamento e do futuro incerto que aguardava. Ela não tinha um plano. Saiu de casa com pressa, guiada apenas pelo impulso de escapar da dor e do constrangimento. O mundo que ela conhecia, de festas luxuosas, amigos influentes e uma família aparentemente perfeita, tinha desmoronado em uma única noite. Clara sentia-se perdida, como se todas as suas certezas tivessem sido arrancadas sem aviso. O que restava agora? Onde recomeçar? Aos poucos, o cansaço começou a dominar, e Clara sabia que precisava encontrar um lugar para passar a noite. Ela avistou uma pequena pousada na beira da estrada, um lugar simples e sem pretensões, que parecia perfeito para sua necessidade urgente de descanso. Estacionou o carro, pegou Ana no colo, ainda adormecida, e entrou na recepção. A mulher atrás do balcão a olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Clara pediu um quarto simples, pagou em dinheiro e subiu as escadas. No quarto, Clara deitou Ana na cama e se sentou na poltrona ao lado. O silêncio da noite a envolveu, mas sua mente continuava barulhenta. Ela olhou para a filha e sentiu um aperto no coração. Ana era tão pequena, tão inocente, e agora estava prestes a viver uma mudança drástica sem entender o porquê. Clara fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que não poderia ficar se lamentando por muito tempo. Ana dependia dela, e Clara precisava ser forte, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Na manhã seguinte, Clara acordou com os raios de sol entrando pela janela do quarto. Ana já estava acordada, brincando silenciosamente com seus brinquedos. Clara observou por um momento, pensando em como explicaria o que estava acontecendo. O estômago de Clara se revirava ao imaginar as perguntas que viriam. Ela suspirou, se levantou da poltrona e se ajoelhou ao lado da cama. "Bom dia, meu amor", Clara disse, forçando um sorriso enquanto acariciava o cabelo da filha. Ana olhou para a mãe com olhos curiosos, mas não fez perguntas. Clara sabia que isso não duraria muito.
Ela levantou, se arrumou rapidamente e as duas desceram para tomar café na pequena sala da pousada. Enquanto Ana comia distraída, Clara sentiu o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Precisava encontrar um lugar para ficarem, um novo lar, um novo começo. Após o café da manhã, Clara pegou o celular e começou a procurar por pequenas cidades próximas onde pudesse se estabelecer temporariamente. Ela não tinha um grande plano, mas sabia que precisaria de um lugar tranquilo e, acima de tudo, acessível financeiramente. Após algumas pesquisas, encontrou uma cidade a algumas horas de distância que parecia promissora. Era um lugar pequeno, com poucos habitantes, mas parecia acolhedor. Clara fez uma reserva em um hotel modesto e se preparou para mais uma longa viagem. No caminho, Clara pensava no que faria para sustentar a si mesma e a Ana. Antes de se casar, ela havia construído uma carreira de sucesso como arquiteta, mas há anos não trabalhava formalmente. Depois do nascimento de Ana, decidiu dedicar-se mais à família e às funções sociais ao lado de Marcos. Agora, sem o apoio financeiro do marido, Clara teria que reconstruir sua independência, um passo de cada vez. Ao chegarem à cidade, Clara ficou impressionada com a tranquilidade do lugar. Era o oposto da vida agitada que tinha na capital. As ruas eram pacatas, com casas simples e pequenas lojas familiares. As pessoas pareciam conhecer umas às outras, o que dava ao ambiente uma sensação de comunidade. Clara respirou fundo, sentindo um pequeno alívio. Talvez fosse o lugar certo para recomeçar, longe das fofocas e dos olhares de julgamento. Ela dirigiu até o hotel e, depois de fazer o check-in, decidiu dar uma volta pela cidade com Ana. Passaram por uma praça com um parquinho, e Ana imediatamente pediu para brincar. Clara observou correr alegremente em direção aos balanços, e pela primeira vez em dias, sentiu uma leve esperança de que talvez as coisas pudessem se ajeitar. Mas logo, essa esperança foi substituída pela dura realidade. O que faria para sustentar sua filha em um lugar onde ninguém a conhecia? Na manhã seguinte, Clara começou sua busca por trabalho. Visitou algumas lojas, entregou currículos e perguntou sobre vagas. Mas, em uma cidade tão pequena, as oportunidades eram escassas, especialmente para alguém com seu histórico. Depois de uma série de negativas, Clara voltou para o hotel frustrada. A sensação de fracasso pesava sobre ela. A falta de perspectiva fazia questionar se tinha tomado a decisão certa ao sair de casa tão abruptamente. Após uma semana na cidade, Clara finalmente conseguiu um emprego como assistente em uma pequena mercearia local. Era um trabalho simples, mas era tudo o que ela podia encontrar no momento. A mercearia era administrada por um homem de meia-idade chamado João, um homem simpático que lhe deu a chance que tanto precisava. O salário era baixo, mas era o suficiente para pagar o básico e garantir um teto para ela e Ana. Os primeiros dias de trabalho, Clara sentiu-se deslocada. Estava acostumada com um estilo de vida completamente diferente, e agora, de repente, estava em uma pequena loja, empacotando alimentos e atendendo clientes. Era um choque para alguém que, poucos meses antes, vivia cercada de luxo e status. No entanto, Clara sabia que não podia se deixar abater. Ela precisava trabalhar, precisava sustentar sua filha, e aquele emprego, por mais humilde que fosse, era um primeiro passo. Ana também começou a se adaptar à nova vida. Clara matriculou em uma escolinha próxima, e aos poucos, a menina começou a fazer amigos e se sentir confortável no novo ambiente. Mas, à noite, quando Clara a colocava para dormir, Ana fazia perguntas que Clara ainda não sabia responder completamente. Mamãe, por que a gente não vai mais para casa? E o papai? Clara sentia um nó na garganta toda vez que essas perguntas surgiam. Ela sabia que precisava contar a verdade para Ana, mas como explicar para uma criança tão pequena que a vida delas havia mudado completamente por causa de uma traição? Ela optava por respostas simples, dizendo que estavam passando um tempo longe de casa, mas que tudo ficaria bem. Os dias se tornaram uma rotina para Clara. Acordava cedo, levava Ana para a escola e ia trabalhar. No final do dia, buscava a filha, voltavam para o hotel e passavam a noite juntas, assistindo a desenhos animados ou lendo histórias.
Apesar de sentir falta da vida confortável que tinha antes, Clara começou a perceber que essa nova vida, embora mais simples, tinha algo que a antiga não tinha: paz. Aos poucos, o glamour e o luxo deixaram de fazer tanta falta. Ela começou a valorizar pequenos momentos, como o sorriso de Ana ou o silêncio da cidade. No entanto, Clara sabia que aquele era apenas o começo. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que precisaria encontrar uma maneira de reconstruir sua carreira, sua vida e, principalmente, seu senso de identidade. Ainda sentia o peso da traição de Marcos e às vezes se perguntava se poderia perdoá-lo. Mas, mais do que isso, ela sabia que precisava perdoar a si mesma. Clara se culpava por não ter visto sinais, por ter permitido que sua vida girasse em torno de alguém que a havia traído de forma tão cruel. Era esse o maior desafio de todos, recomeçar não apenas externamente, mas internamente. Encontrar forças dentro de si para se perdoar, se reconstruir e seguir em frente. O tempo passou devagar para Clara. Os dias na pequena cidade seguiam sem grandes acontecimentos, mas cada um deles a forçava a encarar a realidade que ela havia escolhido. O trabalho na mercearia, por mais humilde que fosse, proporcionava uma sensação de estabilidade que, embora não apagasse a dor de suas perdas, dava a Clara algo em que se agarrar. No entanto, a rotina não apagava as memórias. À noite, quando o silêncio da cidade pequena dominava, os pensamentos de Clara voltavam ao que ela havia deixado para trás. Ana estava se adaptando bem à escola, mas mesmo com sua energia contagiante e a felicidade de brincar com os novos amigos, Clara sabia que a filha sentia falta de Marcos. Ela perguntava pelo pai com uma frequência menor, mas o olhar de curiosidade misturado com tristeza sempre surgia em suas perguntas. Mamãe, você acha que o papai vai nos visitar aqui? Clara forçava um sorriso. Talvez um dia, meu amor. Mas agora estamos bem aqui, não estamos? Ana sentia, abraçando a mãe com força. No fundo, Clara sentia o peso da falta de uma explicação mais concreta, mas como poderia ela contar à filha sobre a traição que havia destruído sua família? A cidade, com seus dias tranquilos e rotinas previsíveis, acabou por se tornar um refúgio para Clara. As pessoas locais, embora reservadas no começo, começaram a aceitar sua presença. Na mercearia, Clara conhecia cada vez mais clientes e, aos poucos, ela foi se tornando uma parte daquela comunidade. Apesar de ser uma mudança radical em comparação à vida que levava antes, Clara começou a valorizar as pequenas gentilezas. As conversas casuais no balcão da loja, os sorrisos sinceros de agradecimento, as crianças brincando nas ruas enquanto as mães conversavam nas calçadas. Ali, ninguém se importava com seu passado, com seu status, ou com os escândalos que haviam marcado sua saída da cidade grande. João, o dono da mercearia, sempre a tratava com respeito. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas Clara sentia que ele a compreendia de uma forma que ninguém mais parecia entender. Em várias ocasiões, João a ajudava com pequenos gestos, flexibilizando o horário de trabalho para que Clara pudesse buscar Ana na escola ou oferecendo uma palavra de encorajamento quando ela parecia abatida. A relação profissional entre eles se tornou uma amizade silenciosa, baseada em gestos de gentileza mútua. Um dia, após uma longa manhã de trabalho, Clara estava no balcão da mercearia, empacotando as compras de um cliente, quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Virou-se, para sua surpresa, viu Sofia, sua amiga de longa data da cidade grande. O choque foi imediato. Sofia sempre fora aquela amiga que estava ao seu lado em festas, eventos sociais e viagens. Ver aquela figura do passado surgindo no novo cenário da vida de Clara trouxe uma avalanche de emoções. Clara, o que você está fazendo aqui? Sofia perguntou, a confusão estampada em seu rosto. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que, em algum momento, as pessoas de sua vida antiga a encontrariam, mas não esperava que fosse tão cedo. Oi, Sofia. Estou morando aqui agora. Clara respondeu, com um sorriso forçado. Sofia olhou em volta, visivelmente desconcertada. Aqui? Mas, o que aconteceu? Você e Marcos, vocês sempre pareciam tão felizes.
A curiosidade de Sofia era genuína, mas Clara sentiu uma ponta de julgamento em suas palavras. Clara hesitou por um momento, mas decidiu ser direta. As coisas mudaram. Não estamos mais juntos. A resposta curta deixou Sofia sem palavras por alguns segundos, mas, em seguida, ela tentou disfarçar o choque. Nossa, Clara, eu sinto muito. Eu nem sabia. Mas, você está trabalhando aqui? Sim, Clara respondeu, tentando manter o tom neutro. Estou tentando recomeçar. Sofia pareceu desconfortável, como se não soubesse exatamente como lidar com a situação. A Clara que ela conhecia era uma mulher sofisticada, sempre cercada de luxo e status. Ver sua amiga atrás do balcão de uma mercearia simples era um choque que ela não conseguia esconder. Se precisar de qualquer coisa, me avise, tá? Sofia disse, ainda surpresa. Eu ainda estou na cidade grande. Quem sabe a gente se encontre por lá algum dia. Clara sentiu, mas sabia que as chances disso acontecer eram pequenas. Ela sentiu um alívio quando Sofia finalmente saiu da mercearia. Aquele encontro inesperado foi um lembrete doloroso do que ela havia perdido, mas, ao mesmo tempo, reforçou sua convicção de que precisava seguir em frente, sem se prender ao passado. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Clara se permitiu chorar. Chorou pela vida que havia construído com tanto esforço e que se desfez tão rapidamente. Chorou pelas promessas não cumpridas e pelos sonhos que agora pareciam tão distantes. Mas, no fundo, enquanto as lágrimas escorriam, ela sabia que também estava chorando de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava no caminho certo, que havia feito a escolha certa ao sair de casa no dia seguinte. Enquanto Clara organizava as prateleiras da mercearia, João se aproximou com um ar mais sério do que o habitual. Clara, posso falar com você por um minuto? Ele perguntou, gesticulando para que ela o seguisse até o escritório nos fundos. Clara sentiu o coração acelerar, imaginando que algo de ruim estava prestes a acontecer. Será que ele iria demiti-la? O medo de perder o emprego, que era sua única fonte de sustento naquele momento, fez seu estômago revirar. Claro, João. O que foi? Ela perguntou, tentando parecer calma. No escritório, João fechou a porta e se sentou à mesa, olhando para Clara com um olhar compassivo. Eu soube que uma pessoa de seu passado veio te visitar ontem, ele começou, com a voz suave. Sei que você tem uma história que não compartilhou conosco, e respeito isso. Mas eu quero que saiba que, independentemente do que tenha acontecido, você sempre terá um lugar aqui. Clara ficou surpresa com as palavras de João. Ela esperava qualquer coisa, menos aquele apoio. Obrigada, João. Clara respondeu, emocionada. Eu não queria trazer meu passado para cá, mas, às vezes, parece que ele me persegue. O passado sempre tenta nos alcançar, João disse, com sabedoria. Mas você está construindo algo novo aqui. E isso é o que importa. Aquelas palavras foram um bálsamo para o coração de Clara. Pela primeira vez desde que havia chegado à cidade, ela se sentiu verdadeiramente acolhida. Sabia que ainda tinha muito a reconstruir, tanto em sua vida profissional quanto em sua vida pessoal, mas, naquele momento, sentiu-se grata por estar cercada por pessoas que, mesmo sem saber todos os detalhes, apoiavam. O caminho para a superação ainda era longo, e Clara sabia que enfrentaria mais desafios, tanto internos quanto externos. Porém, com o apoio de João e das pessoas ao seu redor, ela começou a acreditar que, talvez, fosse possível recomeçar de verdade. E assim, Clara começou a vislumbrar o sopro de uma nova vida, uma vida onde ela era a protagonista de sua própria história. Aos poucos, ela começou a deixar o passado para trás e a focar no que realmente importava, reconstruir seu futuro e o de sua filha. Os meses continuaram a passar, e a pequena cidade começou a se transformar no lar que Clara nunca imaginou que poderia ter. Aos poucos, ela se via mais integrada à comunidade, e as rotinas diárias já não pareciam tão pesadas. Mesmo as memórias dolorosas que haviam seguido pareciam menos sufocantes agora. No entanto, Clara sabia que uma mudança real nunca era completamente linear,
e ela estava prestes a enfrentar mais um teste de força emocional. Em uma manhã fria de outono, Clara estava cuidando da mercearia como sempre. Era um dia comum, com clientes regulares entrando e saindo. Enquanto empacotava algumas mercadorias, ela ouviu o som da porta se abrindo e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo na maneira como o visitante entrou, um peso no ar, que a fez olhar para cima. E lá estava ele, Marcus. Seu ex-marido parecia tão deslocado naquele ambiente quanto Sofia havia sido semanas antes. Usando um terno impecável, ele olhava ao redor com uma expressão de confusão e desconforto. Clara ficou paralisada por um momento, o choque evidente em seu rosto. Ela não sabia o que dizer ou como reagir. A presença de Marcus ali, em seu novo mundo, era algo que ela nunca havia previsto. Clara, Marcus disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava hesitante, quase desconcertada. Precisamos conversar. Clara levou alguns segundos para responder, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Seu coração estava acelerado, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Não sei se temos algo para conversar, Marcus. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. O que quer aqui? Marcus deu um passo mais perto do balcão, parecendo incerto sobre como prosseguir. Ele olhou ao redor, como se tentasse entender o lugar em que Clara agora vivia. Vim ver você. E nossa filha? O nome de Ana foi como um soco no estômago de Clara. Ela sabia que esse momento chegaria algum dia, mas não estava preparada. Ana estava na escola naquele momento, mas não era apenas a proteção da filha que estava em jogo. Era o seu próprio controle emocional. Você quer ver Ana? Clara repetiu, mantendo o olhar fixo nele. Depois de meses sem sequer uma ligação, agora você decide que quer vê-la? Marcus abaixou a cabeça, claramente desconfortável. Ele parecia outro homem, muito diferente daquele que Clara lembrava. Havia algo de cansado em seu olhar, como se ele também estivesse lidando com suas próprias batalhas. Clara, eu sei que errei. Ele suspirou profundamente. Mas também preciso que você entenda. Eu estava perdido, cometi muitos erros. Eu deixei as coisas irem longe demais. Ela o interrompeu, erguendo a mão para silenciá-lo. Você me traiu, Marcus. Você destruiu nossa família. Sua voz tremia, não de medo, mas de uma raiva contida. E agora você quer voltar como se nada tivesse acontecido? Não é tão simples. O silêncio pairou no ar entre os dois, pesado e cheio de emoções não ditas. Clara olhava para Marcus, tentando entender o que havia restado daquele homem que ela uma vez amou. Ele estava ali, vulnerável, mas isso não mudava o que havia sido feito. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Marcus disse, finalmente levantando os olhos para encontrar os de Clara. Mas eu quero tentar corrigir. Quero ser um pai presente para Ana. Quero tentar entender o que aconteceu conosco. Clara balançou a cabeça, descrente. Era impossível para ela acreditar que ele simplesmente apareceria e tudo ficaria bem. Isso não vai acontecer, Marcus. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Ana é a minha prioridade agora, e não vou permitir que você entre e saia da vida dela quando quiser. Ela já passou por muita coisa. Marcus pareceu afetado por essas palavras. Ele sabia que Clara estava certa, mas algo em seu olhar indicava que ele não estava disposto a desistir tão facilmente. Eu só peço uma chance de conversar. Ele disse, com um tom quase suplicante. Não estou pedindo para voltar, Clara. Eu sei que isso pode ser impossível. Só quero entender onde nos perdemos e o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para Ana e para mim mesmo. Essas palavras pegaram Clara de surpresa. Por mais que ela estivesse magoada, havia algo de sincero em Marcus naquele momento. Ela não sabia se ele realmente havia mudado ou se estava tentando se redimir por culpa, mas havia uma verdade inegável em sua voz. Clara sentiu o peso da responsabilidade que estava carregando.
Mesmo que Marcos a tivesse traído, ele ainda era o pai de sua filha e, de alguma forma, ela teria que lidar com isso. Eu não posso prometer nada. Clara finalmente disse, olhando diretamente nos olhos dele. Mas se você realmente quiser fazer parte da vida de Ana, vai ter que provar. Não para mim, mas para ela. E isso vai levar tempo. Marcos assentiu, claramente aliviado por Clara não ter fechado a porta completamente. Eu farei o que for preciso. Ele disse, com um tom sério. Eu só quero uma chance de fazer as coisas direito desta vez. Antes que Clara pudesse responder, a porta da mercearia se abriu novamente, e Ana entrou correndo, trazendo consigo a energia despreocupada de uma criança que acabará de sair da escola. Seus cabelos estavam desgrenhados pelo vento, e ela segurava um desenho nas mãos, ansiosa para mostrá-lo à mãe. Mamãe, olha o que eu fiz hoje. Ela gritou, correndo na direção de Clara. No entanto, antes de chegar ao balcão, Ana parou abruptamente quando viu Marcos ali. Houve um momento de silêncio absoluto enquanto Ana olhava para o pai com olhos arregalados. Ela não via meses, e sua presença repentina pegou de surpresa. Por um momento, ninguém soube o que dizer. Papai? Ana finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa e hesitante. Marcos, com um olhar misto de emoção e arrependimento, abaixou-se para ficar à altura da filha. Oi, meu amor. Ele disse suavemente, abrindo os braços, esperando que ela viesse até ele. Ana hesitou por um momento, claramente confusa e talvez um pouco assustada, mas então, lentamente, ela deu alguns passos à frente e se lançou nos braços do pai. Clara observou a cena, seu coração apertado. Por mais que ela estivesse ressentida com Marcos, não podia negar que ver sua filha nos braços do pai a tocava profundamente. Havia uma beleza dolorosa naquele momento, uma lembrança de que, por mais complicada que a situação fosse, havia ainda laços que não poderiam ser quebrados tão facilmente. Após alguns minutos, Ana se afastou do pai e olhou para Clara, como se pedisse permissão para continuar com aquele reencontro. Clara apenas assentiu, forçando um sorriso para a filha. A gente pode conversar mais tarde, Ana. Ela disse, tentando manter a calma na voz. Mas agora, por que você não vai mostrar seu desenho para o papai? Ana assentiu, e os dois se sentaram em uma das mesas da mercearia, enquanto Ana explicava entusiasmada cada detalhe de seu desenho. Clara, por outro lado, observava de longe, sentindo o peso da situação em seu coração. O reencontro de Ana com Marcos era apenas o começo de uma nova fase complicada. Clara sabia que teria que navegar por essas águas com cautela, mas, naquele momento, tudo o que importava era o sorriso de sua filha. Os ventos de mudança estavam soprando novamente, e Clara não sabia ao certo onde a levariam. Os dias seguintes ao reencontro de Ana com Marcos foram um turbilhão de emoções. Clara se sentia dividida entre o alívio de ver sua filha sorrindo ao lado do pai e o medo de que Marcos pudesse, mais uma vez, desestabilizar suas vidas. Ela queria proteger Ana, queria garantir que nada mais as machucasse, mas também sabia que impedir o relacionamento entre pai e filha poderia causar um dano ainda maior. Clara estava presa em um dilema que parecia impossível de resolver. Naquela noite, enquanto colocava Ana para dormir, Clara ficou sentada na beira da cama, observando sua filha de perto. O sorriso de Ana era inocente, cheio de uma alegria simples que só as crianças possuem, mas Clara sabia que as perguntas viriam. E não demoraria muito para que Ana quisesse saber por que Marcos havia ficado tanto tempo afastado. Como ela explicaria tudo sem causar mais sofrimento? Mamãe? A voz suave de Ana quebrou o silêncio no quarto. Sim, meu amor. Clara respondeu, acariciando os cabelos da filha. Ana olhou para ela com uma expressão curiosa e hesitante, como se estivesse formulando suas palavras cuidadosamente. O papai vai ficar por aqui agora? A pergunta foi direta, e Clara sentiu um aperto no peito. Ela não queria mentir, mas também não tinha uma resposta definitiva. Eu não sei, Ana. Clara respondeu honestamente. Ele disse que quer estar mais presente, mas essas coisas são complicadas. O importante é que ele está tentando.
E nós duas vamos estar bem, independente do que acontecer, está bem? Ana parecia satisfeita com a resposta por enquanto, mas Clara sabia que isso era apenas o começo. O mundo infantil de Ana estava prestes a colidir com a complexidade do mundo adulto, e Clara temia que sua filha estivesse à beira de compreender o quão frágeis os laços familiares podiam ser. Enquanto Clara refletia sobre a situação com Marcos, uma nova figura estava prestes a entrar em cena, alguém que complicaria ainda mais os eventos que se desenrolavam. Naquela mesma semana, ao abrir a mercearia de manhã, Clara foi surpreendida por uma mulher que esperava do lado de fora. Ela estava bem vestida, com um ar de sofisticação que contrastava com o ambiente rústico da pequena cidade. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente penteados, e ela usava óculos de sol caros, apesar do dia nublado. Bom dia! A mulher disse, sua voz polida e calma, mas havia algo de calculado nela. Bom dia! Posso ajudar? Clara perguntou, sem conseguir esconder a desconfiança. Talvez. A mulher tirou os óculos de sol e os guardou na bolsa. Eu sou Sofia. O nome fez o estômago de Clara revirar. Ela não precisava de mais explicações. Sofia era a mulher com quem Marcos havia traído, a mulher que havia destruído seu casamento. Por que ela estava ali agora? Clara sentiu uma onda de raiva e desconforto percorrer seu corpo. Ela se segurou atrás do balcão, tentando manter a compostura, mas seu coração disparava. — O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, sua voz fria. Sofia deu um pequeno sorriso, como se estivesse saboreando o desconforto de Clara. — Eu vim conversar. Acho que nós duas temos algumas coisas para resolver. — Não temos nada para resolver. Clara disse, com firmeza. O que aconteceu entre você e Marcos é passado? Eu segui em frente. Sofia olhou ao redor da pequena mercearia, sua expressão avaliando cada detalhe com uma leve arrogância. Eu posso ver isso. Ela respondeu. Mas será que Marcos seguiu? A insinuação de Sofia caiu como uma bomba. Clara se sentiu desarmada, exposta. Ela sabia que, apesar de tudo, havia uma parte dela que ainda não havia superado completamente o que aconteceu. Ver Marcos novamente, e agora Sofia ali, trouxe de volta todas as feridas que Clara havia tentado ignorar. — O que você quer, Sofia? Clara perguntou, tentando se controlar. — Por que veio até aqui? Sofia deu um passo à frente, cruzando os braços de forma casual. Eu vim porque queria deixar uma coisa clara. Eu e Marcos estamos juntos agora, e eu não quero que ele fique preso ao passado. Eu sei que vocês têm uma filha, e eu respeito isso. Mas eu não vou deixar que ele continue voltando para cá e para você. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras de Sofia. A raiva crescia dentro dela, mas ela sabia que não podia perder o controle. Não na frente dessa mulher. — O que você acha que eu quero, Sofia? Clara perguntou, finalmente. — Você acha que estou tentando reconquistar o Marcos? Porque se é isso, você está muito enganada. Eu não quero mais nada com ele. Meu único foco é a minha filha. Sofia arqueou as sobrancelhas, parecendo ligeiramente surpresa pela resposta de Clara. — É mesmo? Ela perguntou, como se não acreditasse completamente. Porque, francamente, Marcos não parece tão desapegado assim. A implicação nas palavras de Sofia era clara. Ela estava insinuando que Marcos ainda tinha sentimentos por Clara, algo que Clara não queria nem admitir para si mesma. Mesmo que houvesse uma verdade naquelas palavras, Clara sabia que precisava manter seu foco. Marcos é o pai de Ana, e por isso ele faz parte da minha vida. Clara disse, com firmeza. Mas, além disso, não há mais nada entre nós. Se você está preocupada com isso, talvez devesse conversar com ele, não comigo. Sofia pareceu pensar sobre isso por um momento, então deu um pequeno sorriso. Eu só queria garantir que estamos na mesma página. Ela disse, recuando um passo. Porque não quero complicações desnecessárias. Clara se aproximou da porta, indicando que a conversa havia terminado.
Não se preocupe, Sofia. Clara disse, calmamente. A única coisa que importa para mim é a felicidade da minha filha. Se você e Marcos realmente se importam com ela, vão entender isso. Sofia pareceu ponderar as palavras de Clara por um momento, mas, ao invés de continuar a discussão, ela simplesmente colocou os óculos de sol novamente e deu um aceno de cabeça. Espero que esteja falando a verdade. Sofia disse antes de se virar e sair da mercearia. Quando a porta se fechou atrás dela, Clara finalmente soltou a respiração que estava segurando. Seu corpo tremia com a adrenalina da confrontação, e ela precisou de alguns minutos para se recompor. O que havia começado como um dia comum havia se transformado em algo muito mais complexo e emocionalmente desgastante. A presença de Sofia trouxe de volta todas as inseguranças que Clara havia tentado deixar para trás. A ideia de que Marcos ainda poderia estar envolvido com ela de alguma maneira, mesmo que indiretamente, era dolorosa. Mas Clara sabia que não podia permitir que essa nova turbulência afetasse Ana. Enquanto fechava a mercearia naquela noite, Clara sentiu um peso maior em seus ombros. A presença de Marcos em suas vidas já era complicada, mas agora, com Sofia no meio, as coisas pareciam ainda mais imprevisíveis. E, no fundo, Clara se perguntava se poderia realmente confiar nas intenções de Marcos ou se ele seria sempre uma figura de instabilidade em sua nova vida. Ela precisaria ser mais forte do que nunca para proteger sua filha e a si mesma de mais corações partidos. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação inquietante. A conversa com Sofia ainda pairava em sua mente como uma sombra, e a dúvida sobre as intenções de Marcos a atormentava. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que confrontá-lo sobre o que Sofia havia dito. Mas o que mais a incomodava era a incerteza sobre o futuro de Ana. Clara estava disposta a lutar por sua filha, a proteger sua inocência e seu coração a qualquer custo. No entanto, a pequena cidade onde viviam não era o tipo de lugar onde segredos permaneciam escondidos por muito tempo. As pessoas falavam e, na mercearia, Clara começou a notar os olhares curiosos e os sussurros. Muitos sabiam do retorno de Marcos e do envolvimento de Sofia, e as fofocas começaram a circular rapidamente. Clara se esforçava para ignorar os comentários, mas era difícil evitar o desconforto de ser o centro de tantas especulações. Naquele mesmo dia, Marcos apareceu na mercearia, como fazia desde que voltou à vida de Ana. Ele parecia nervoso, e Clara percebeu que havia algo diferente em sua postura. Havia algo que ele queria dizer, mas estava hesitante. Ela sabia que esse momento chegaria, o momento em que precisariam esclarecer a situação que envolvia não apenas eles dois, mas também Ana e Sofia. Precisamos conversar, Clara. Marcos disse, assim que entrou e viu que o local estava vazio. Clara parou o que estava fazendo e respirou fundo antes de responder. Eu também acho. Ela disse, olhando diretamente para ele. Marcos parecia desconfortável. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas Clara podia ver que, agora, ele estava lutando para encontrar a maneira certa de começar a conversa. Eu sei que Sofia veio até aqui. Ele começou, esfregando a nuca de forma nervosa. Ela me disse o que aconteceu. Ah, então ela te contou que veio até aqui para me ameaçar, é isso? Clara respondeu, sua voz carregada de sarcasmo. Ela deixou bem claro que não quer você perto de mim. E que está disposta a fazer o que for preciso para garantir isso. Marcos suspirou profundamente, parecendo frustrado. Sofia é uma pessoa difícil, Clara. Eu sei que cometi erros no passado. Sei que te machuquei. Mas estou tentando fazer a coisa certa agora. Eu quero estar presente para Ana. Clara cruzou os braços, sem desviar o olhar. E Sofia? Ela faz parte dessa coisa certa que você está tentando fazer? Marcos hesitou, mas então balançou a cabeça. Eu não vou mentir para você. Sofia e eu estamos juntos, sim. Mas isso não muda o fato de que Ana é minha filha e eu quero estar na vida dela. A questão não é apenas sobre Ana. Clara disse, com a voz mais firme. A questão é que você está com uma mulher que veio até mim com ameaças.
Ela quer garantir que você não tenha mais nenhuma conexão comigo. Como você acha que isso vai funcionar? Como você pretende estar presente para Ana quando está com alguém que quer afastar você de mim? Marcos olhou para o chão, claramente sem uma resposta concreta. Ele parecia estar dividido entre o que queria para si e o que era melhor para sua filha. E Clara, apesar de toda a dor e mágoa, conseguia ver que ele estava realmente tentando encontrar uma maneira de conciliar tudo. Eu sei que isso não é fácil, Clara. Ele finalmente disse, olhando para ela. Mas eu preciso que você acredite que minha prioridade agora é Ana. Eu cometi erros, sim, mas estou aqui para corrigi-los. Quero ser o pai que ela merece. Clara olhou para ele por um longo momento, buscando sinais de sinceridade em suas palavras. E, por mais que quisesse acreditar nele, algo dentro dela ainda segurava. Eu só espero que você esteja fazendo isso pelas razões certas, Marcos. Ela disse, com um tom mais suave. Porque, se você machucar Ana como me machucou, eu não vou te perdoar. Marcos assentiu, parecendo entender a seriedade da advertência. Ele sabia que Clara não estava brincando e que qualquer passo em falso poderia arruinar para sempre a frágil confiança que estava tentando reconstruir. Enquanto isso, Sofia não estava disposta a deixar a situação em paz. Ela havia voltado para a cidade com um plano claro, garantir que Marcos não fosse mais puxado de volta ao passado. E, para isso, ela estava disposta a ir até as últimas consequências. A visita à mercearia não fora suficiente. Clara não era tão fácil de intimidar quanto Sofia esperava, e isso a incomodava profundamente. Sofia começou a pressionar Marcos, cada vez mais, para que ele cortasse laços com Clara de uma vez por todas. Ela sabia que, enquanto ele mantivesse algum tipo de contato com a ex-mulher, sempre haveria uma parte dele que estaria ligada ao passado. E Sofia não queria competir com fantasmas do passado. Você precisa decidir o que quer, Marcos. Ela disse, em um jantar tenso entre os dois. Se você quer mesmo estar comigo, precisa cortar os laços com Clara. Não dá para continuar com essa situação indefinida. Ou você está comigo ou está com ela. Marcos suspirou, passando as mãos pelo rosto. A pressão de Sofia começava a se tornar insuportável e ele sabia que, de alguma forma, teria que tomar uma decisão. Mas como ele poderia escolher entre sua filha e sua vida amorosa? Era uma escolha cruel e ele se sentia encurralado. Eu não posso fazer isso, Sofia. Ele finalmente respondeu, com a voz cansada. Clara é a mãe da minha filha. Sempre vou ter que lidar com ela de alguma forma. Não tem como simplesmente cortar esse laço. Sofia cruzou os braços, a raiva visível em seus olhos. Então, é isso? Você vai continuar se agarrando ao passado? Ela perguntou, desafiadora. Vai continuar deixando essa mulher controlar sua vida? Não é sobre Clara controlar minha vida. Marcos respondeu, tentando manter a calma. É sobre fazer o que é certo para Ana. Sofia levantou-se abruptamente da mesa, seu rosto cheio de frustração. Eu não sei se posso continuar com isso, Marcos. Ela disse, antes de sair do restaurante. Marcos ficou sentado em silêncio, observando a porta se fechar atrás dela. O peso de suas escolhas estava começando a sufocá-lo, e ele não sabia se seria capaz de manter o equilíbrio entre essas duas partes conflitantes de sua vida. Naquela noite, Clara estava em casa com Ana, ajudando-a com a lição de casa. Mas, por mais que tentasse se concentrar na tarefa, sua mente estava presa no que havia acontecido com Marcos e Sofia. Ela sabia que esse drama estava longe de acabar, e temia pelo impacto que teria sobre sua filha. Ana, inocente a toda a complexidade ao seu redor, olhou para a mãe com um sorriso carinhoso. Você está triste, mamãe? Ela perguntou, sua voz suave como um sussurro. Clara sorriu de volta, tentando esconder sua preocupação. Não, meu amor. Estou só pensando. Mas está tudo bem. Nós estamos bem, e isso é o que importa. Ana sentiu, voltando para sua lição de casa. Mas, no fundo, Clara sabia que precisaria ser mais forte do que nunca.
A tempestade estava se aproximando, e ela precisaria de toda a sua coragem para enfrentar o que estava por vir, protegendo a única coisa que realmente importava, sua filha nos dias seguintes. Clara sentiu o peso da decisão que teria que tomar. O retorno de Marcos à vida dela e de Ana não havia apenas trazido à tona antigos sentimentos, mas também uma rede de problemas que parecia crescer a cada dia. A constante interferência de Sofia, o comportamento hesitante de Marcos e o impacto emocional em Ana deixavam acordada por horas durante a noite, refletindo sobre o melhor caminho a seguir. Ela estava na cozinha, terminando de lavar a louça, quando ouviu o som familiar de pequenos passos se aproximando. Era a Ana, que parecia ter tido um pesadelo. Ela arrastava seu cobertor favorito e esfregava os olhos, visivelmente sonolenta. Mamãe, você pode dormir comigo hoje? Ana pediu com aquela doçura infantil que sempre fazia o coração de Clara derreter. Clara se abaixou para ficar na altura da filha, secando as mãos em um pano de prato. Claro, meu amor. Ela respondeu, beijando a testa da menina. Vamos voltar para a cama, tá bem? As duas caminharam juntas até o quarto de Ana. Clara ajeitou os lençóis e deitou-se ao lado da filha. Enquanto acariciava os cabelos da menina, Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia que Ana estava começando a sentir o peso das tensões ao seu redor, mesmo que ainda não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Mamãe, o papai vai ficar com a gente para sempre agora? Ana perguntou, quase em sussurro, enquanto fechava os olhos lentamente. A pergunta atingiu Clara como uma lâmina afiada. Ela sabia que essa era a expectativa de Ana, mas a realidade era muito mais complexa do que a menina podia imaginar. O papai vai estar sempre por perto para cuidar de você, meu amor. Clara respondeu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ele te ama muito? Ana sorriu levemente, mas logo adormeceu, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Embora quisesse proteger a filha de qualquer dor, Clara sabia que a situação com Marcos e Sofia estava longe de ser resolvida. Na manhã seguinte, Clara decidiu que precisava agir. Ela sabia que o impasse com Marcos não podia continuar indefinidamente. Era hora de colocar os sentimentos à parte e focar no que realmente importava, o bem-estar de Ana. Isso significava fazer escolhas difíceis e, talvez, tomar decisões que poderiam mudar o curso de suas vidas. No entanto, antes que pudesse colocar seus pensamentos em ordem, Marcos apareceu novamente na mercearia. Dessa vez, ele parecia mais determinado, com uma expressão séria no rosto. Clara sabia que ele vinha pensando no que havia discutido com Sofia e que uma decisão estava prestes a ser tomada. Clara, nós precisamos conversar, de verdade. Ele disse, com um tom firme que a surpreendeu. Já falamos sobre isso, Marcos. Clara respondeu, sem muito entusiasmo. Eu sei que você está tentando, mas Sofia, ela está complicando as coisas. Eu sei. Ele disse, com um suspiro. E é por isso que eu preciso ser honesto com você. Eu estive pensando muito sobre tudo, sobre Ana, sobre nós e também sobre Sofia. Clara ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Sofia me pressionou. Ela quer que eu corte todos os laços com você. Ela acredita que isso é o melhor para o nosso relacionamento, mas eu não posso fazer isso. Não posso cortar você da minha vida porque nós temos Ana. Marcos explicou, sua voz carregada de conflito. Então, o que você vai fazer, Marcos? Clara perguntou, olhando diretamente para ele. Porque, até agora, você tem vivido entre dois mundos, tentando agradar a todos, mas isso está nos prejudicando. Está machucando Ana. Marcos assentiu, claramente ciente das consequências de suas ações. Eu vou terminar com Sofia. Ele disse, sem rodeios. Clara ficou surpresa com a franqueza de sua resposta. Ela não esperava que ele tomasse uma decisão tão radical, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma leve sensação de alívio. No entanto, não foi o suficiente para dissipar suas preocupações. E por que você está me dizendo isso? Ela perguntou, tentando entender o que ele realmente pretendia. Porque eu quero que você saiba que estou comprometido com Ana.
Estou aqui para ela, e para garantir que ela cresça com um pai presente. E eu percebi que Sofia não estava ajudando nisso. Marcos confessou, seus olhos cheios de sinceridade. Clara suspirou, sentindo o peso das palavras dele. Embora fosse o que ela queria ouvir, sabia que isso não resolveria tudo. Marcos estava tentando, mas ainda havia muito a ser trabalhado entre eles. Isso é um começo, Marcos. Clara disse, finalmente. Mas não é o suficiente. Nós dois precisamos pensar no futuro de Ana, e isso significa mais do que apenas terminar um relacionamento. Você precisa provar que está comprometido em ser um pai presente, de verdade. Não apenas nas palavras. Marcos assentiu novamente, mostrando-se disposto a aceitar o desafio. Eu sei. Vou provar isso, Clara. Ele disse, antes de sair da mercearia, deixando Clara com uma sensação de esperança cautelosa. Enquanto isso, Sofia, que já desconfiava que algo estava errado, não demorou a perceber que Marcos estava se afastando. Sua reação foi imediata. Ela o confrontou no momento em que ele chegou em casa. O que está acontecendo, Marcos? Ela perguntou, cruzando os braços, o rosto contorcido e uma expressão de raiva. Você está se distanciando de mim, eu posso sentir isso. Marcos suspirou, sabendo que não poderia evitar o confronto por mais tempo. Sofia, nós precisamos terminar. Ele disse, de forma direta. Sofia ficou atônita por um momento, mas logo sua surpresa deu lugar à fúria. Você vai terminar comigo por causa daquela mulher? Ela gritou, incapaz de conter sua frustração. Depois de tudo que fiz por você? Não é por Clara. Marcos corrigiu, tentando manter a calma. É por Ana. Eu preciso focar nela agora, e não estou conseguindo fazer isso enquanto estou dividido entre duas situações. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo o golpe. Ela sabia que, no fundo, Marcos estava sendo sincero, mas sua raiva a impedia de aceitar isso. Isso não vai acabar bem para você, Marcos. Ela disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Eu vou fazer você se arrepender de me deixar. Marcos sabia que Sofia estava ferida, mas ele estava decidido a seguir em frente com sua escolha. Ele não respondeu, apenas saiu, deixando Sofia sozinha em sua amargura. Clara sentiu um frio na espinha ao desligar o telefone. A notícia de que Sofia havia aberto um processo judicial contra Marcos era um golpe que ela não esperava, especialmente quando as coisas pareciam estar, finalmente, começando a se estabilizar. No entanto, Sofia sempre fora imprevisível e, dessa vez, estava disposta a usar todas as armas que tinha para tentar destruir a vida deles. Ao perceber que Ana ainda estava brincando na sala, Clara se forçou a respirar fundo. Não podia permitir que o estresse transparecesse na frente da filha, que já havia sido exposta a tanta coisa. Clara sabia que agora precisaria ser ainda mais forte para enfrentar essa nova batalha. No dia seguinte, Clara e Marcos se encontraram no escritório do advogado. Marcos estava visivelmente abalado. Ele sabia que Sofia estava magoada, mas não havia imaginado que ela iria tão longe. O que Sofia está tentando com isso? Clara perguntou, frustrada. Ela está alegando que Marcos a prejudicou financeiramente ao terminar o relacionamento? Explicou o advogado, folheando os documentos à sua frente. Ela afirma que investiu dinheiro em planos futuros com ele e que, agora, está sendo deixada em dificuldades financeiras. Isso é absurdo. Clara retrucou. Marcos não tem nenhuma responsabilidade sobre a vida financeira dela. De fato, Clara. O advogado concordou. Mas esse tipo de alegação pode complicar a situação. Sofia está tentando causar o máximo de problemas possível. Se conseguirmos provar que essas acusações são falsas, ela não terá chance. Porém, precisamos estar preparados para uma longa batalha. Marcos estava quieto, observando o advogado e Clara discutirem a estratégia. Ele sabia que Sofia estava agindo por vingança, mas não podia deixar de se sentir culpado pela situação ter chegado a esse ponto. Eu deveria ter lidado melhor com isso. Marcos disse, baixinho.
Não devia ter permitido que as coisas se complicassem tanto. Clara colocou a mão sobre a dele, tentando oferecer algum consolo. Não adianta se culpar agora, Marcos. Ela disse suavemente. Temos que enfrentar isso juntos. Pelo bem de Ana, enquanto o processo legal avançava, Sofia não dava sinais de desistir. Ela aparecia nas redes sociais, insinuando que tinha sido traída e prejudicada por Marcos. Tentava pintar uma imagem de vítima para o público, e muitos acreditavam em suas palavras, inundando as redes de comentários negativos sobre Marcos. A pressão social começou a pesar ainda mais sobre ele. Clara, no entanto, permanecia firme. Ela sabia que Sofia estava tentando manipulá-los, e o que mais a preocupava era o impacto disso tudo sobre Ana. Com apenas 5 anos, Ana ainda não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas Clara sabia que, eventualmente, a menina começaria a fazer mais perguntas. Em uma manhã tranquila, enquanto Clara tomava café, Ana se aproximou com um olhar curioso. Mamãe, por que o papai está triste? A menina perguntou, com a inocência característica de uma criança. Clara ficou sem palavras por um momento. Ela havia feito o possível para manter Ana distante das tensões, mas sabia que, eventualmente, teria que dar algum tipo de explicação. O papai está passando por um momento difícil, meu amor. Clara começou, tentando ser honesta, mas sem sobrecarregar a filha. Mas isso não tem nada a ver com você. Ele te ama muito, e nós estamos resolvendo tudo para que você continue feliz. Ana sentiu, mas Clara podia ver que ela ainda estava confusa. No entanto, a menina não insistiu no assunto, mudando rapidamente para algo trivial sobre sua boneca favorita. Clara suspirou, sentindo o peso de tentar proteger a filha de algo tão complicado. Enquanto isso, Sofia parecia estar cada vez mais disposta a destruir qualquer chance de paz. Marcos, já exausto de toda a situação, começou a ter dúvidas sobre o futuro. O desgaste emocional e a pressão da batalha legal estavam começando a afetá-lo de uma maneira que ele não podia mais esconder. Sua energia para lutar diminuía a cada dia, e Clara notou. Eu não sei se vou conseguir continuar. Marcos confessou uma noite, enquanto estavam na casa de Clara. Parece que, por mais que eu tente, Sofia sempre encontra uma maneira de nos atacar. Clara olhou para ele, tentando encontrar as palavras certas. Ela entendia o que ele estava sentindo, mas sabia que desistir agora significaria entregar a vitória a Sofia. Marcos, eu sei que é difícil. Ela disse calmamente. Mas você não pode desistir. Pense em Ana. Pense no que estamos tentando construir para ela. Sofia não vai vencer se ficarmos juntos nisso. Marcos respirou fundo, tentando absorver as palavras de Clara. Ele sabia que ela estava certa, mas o cansaço emocional ainda o consumia. Vou tentar. Ele respondeu finalmente. Por Ana. Naquela mesma semana, as coisas tomaram um rumo inesperado. Durante uma das audiências preliminares, o advogado de Marcos apresentou provas de que Sofia estava manipulando a situação para seu próprio benefício. Conversas de texto entre ela e amigos revelavam suas verdadeiras intenções, prejudicar Marcos a qualquer custo. Ela não estava em dificuldades financeiras, como havia alegado, mas estava usando a situação para extrair vingança e, possivelmente, ganhos financeiros. O juiz, ao ver as provas, ficou visivelmente incomodado com as atitudes de Sofia. Embora a batalha legal ainda não estivesse encerrada, aquele foi um golpe significativo na estratégia de Sofia. Ela não esperava ser exposta de maneira tão direta, e a partir daquele momento, sua confiança começou a abalar. Com a tensão do processo finalmente diminuindo, Clara e Marcos começaram a reconstruir o que havia sido danificado. Eles ainda tinham muito trabalho pela frente, mas a esperança de um futuro mais estável estava mais próxima. Marcos voltou a ser um pai mais presente para Ana, dedicando mais tempo a ela e mostrando-se mais disponível emocionalmente. Em uma tarde ensolarada de domingo, os três estavam no parque, e Clara observava com um sorriso enquanto Marcos empurrava Ana no balanço. O riso da menina ecoava pelo parque, e, por um breve momento, tudo parecia bem novamente.
Clara sabia que ainda havia desafios pela frente, mas aquele momento de paz era um sinal de que estavam no caminho certo. De volta para casa, Clara recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era de Sofia. Isso ainda não acabou. Clara ficou encarando o telefone por alguns segundos, sentindo o calafrio de uma nova ameaça. No entanto, desta vez, ela não sentiu o medo que costumava acompanhar as palavras de Sofia. Em vez disso, ela se sentiu preparada. Sabia que a jornada ainda não estava completa, mas agora tinha certeza de que poderia enfrentar qualquer coisa que viesse. Ela desligou o telefone e olhou para Hannah, que brincava no jardim. O futuro poderia trazer novos desafios, mas Clara sabia que, com sua força e o apoio de Marcus, estariam prontos para o que viesse.